Olá, hoje a gente vai apresentar o trabalho de biologia sobre genética. E o nosso grupo é composto por Gabriel Moura, que vai falar sobre mutações genéticas, Heitor Garcia, que vai falar sobre introdução à genética, Isadora Ribeiro, que vai falar sobre DNA, RNA e código genético, e Maria Eduarda Faria, que vai falar sobre herança genética, e Vitória Ramos, que vai falar sobre genética humana. A introdução à genética. A introdução à genética explora os fundamentos da hereditariedade e da variação biológica. A genética é o ramo da biologia que estuda como as características são transmitidas de uma geração para outra por meio dos genes, que são unidade de informação genética localizada no DNA. O DNA carrega as instruções necessárias para o desenvolvimento e funcionamento dos organismos vivos. Os conceitos principais incluem a estrutura do DNA, a função dos genes, a transmissão de características hereditárias, como as leis de Mendel, e a variabilidade genética. A genética também examina como as mutações e os fatores ambientais podem influenciar as características dos organismos. DNA e RNA. DNA e RNA são moléculas essenciais para a genética e desempenham papéis fundamentais na transmissão e expressão da informação genética. O DNA armazena a informação genética, onde está localizado no núcleo das células e em algumas organelas, como as mitocôndrias e cloroplastos. Enquanto o RNA atua como intermediário na expressão dessa informação para a produção de proteínas e está presente no núcleo e no citoplasma das células. Código genético. O código genético é um sistema de tradução da informação do DNA para a síntese de proteínas. Ele usa a sequência de 3 nucleotídeos chamados códons, onde cada códon corresponde a um aminoácido específico ou a sinais de início e término da tradução. O código genético é quase universal, redundante e garante a correta produção de proteínas a partir das instruções genéticas. Mutações genéticas. Mutações genéticas são alterações na sequência do DNA de um organismo. Elas podem ocorrer de maneira espontânea ou ser induzidas por fatores ambientais, como radiação ou produtos químicos. Essas alterações podem ser classificadas em diferentes tipos, como substituições de base, troca de uma base por outra, inserções, adição de novas bases, e deleções, remoção de base. As mutações podem ter efeitos variados. Algumas são neutras e não afetam a função do gene. Outras podem ser benéficas e conferir vantagens adaptativas. E algumas podem ser prejudiciais ou causar doenças genéticas. A diversidade gerada por mutações é uma importante fonte de variabilidade genética e evolução nas espécies. Herança genética é o processo pelo qual características e informações genéticas são transmitidas dos pais para a próxima geração. Isso ocorre através dos genes, que são unidades de formação do DNA. Cada indivíduo possui 2 alelos para cada gene, um herdado de cada pai. A forma como esses alelos se combinam e se expressam determina as características observáveis, como cor dos olhos e grupo sanguíneo. A herança pode ser dominância completa, onde um alelo domina o outro, dominância incompleta, codominância ou seguir padrões mais complexos como a herança ligada ao sexo e a herança multifatorial. Genética humana. Genética humana é o estudo dos genes e da herança em seres humanos. Examina como características são transmitidas de pais para filhos, através dos genes, localizados nos cromossomos. Cada célula humana tem 46 cromossomos, organizados em 23 pares, sendo 22 pares de autossomos e 1 par de cromossomos sexuais. XX para mulheres e XY para homens. A genética humana abrange a variação genética, herança de doenças e como gênese o ambiente interagem. Avanços na área ajudam no diagnóstico e tratamento personalizado de doenças. Por fim, a gente trouxe alguns conceitos básicos da genética. A gente tem o gene, que é o DNA e o RNA, os locais gênicos, que são os locais ocupados pelo gene do cromossomo. Um exemplo é o daltonismo, que ocupa o cromossomo X. A gente tem os genes alelos também, que eles ocupam o mesmo local e determinam uma mesma característica,
como exemplo, tem o albinismo, que é o azão e o azinho. Genoma é o conjunto de genes que contém toda a informação genética da espécie. Cariótipo é 2 genomas encontrados em nossas células somáticas. Genótipo, constituição genética de uma característica, célula ou indivíduo. Fenótipo, característica morfológica, fisiológica ou comportamental. Fenótipo igual, genótipo mais meio. Norma de reação ou plasticidade fenótipica. Então esse foi nosso trabalho, Vinícius, e espero que você tenha gostado. Obrigada pela atenção.